Capítulo 2 das áreas de preservação permanente. Seção 1 da delimitação das áreas de preservação permanente. Artigo 4º. Considera-se área de preservação permanente em zonas rurais ou urbanas para efeitos desta lei. Inciso 1. As faixas marginais de qualquer curso de água, natural, perene e intermitente, excluídos os efêmeros, desde a borda da calha do leito regular em largura mínima de: a. 30 metros para os cursos de água de menos de 10 metros de largura. B. 50 metros para os cursos de água que tenham de 10 a 50 metros de largura. 100 metros para os cursos de água que tenham de 50 a 200 metros de largura. D. 200 metros para os cursos de água que tenham 200 a 600 metros de largura. E. 500 metros para os cursos de água que tenham largura superior a 600 metros. Inciso 2. As áreas no entorno dos lagos, lagoas naturais, em faixa com largura mínima de 100 metros em zonas rurais, exceto para o corpo de água com até 20 hectares de superfície, cuja faixa marginal será de 50 metros. B. 30 metros em zonas urbanas. Inciso 3º. As áreas no entorno dos reservatórios de água artificiais decorrente de barramento ou represamento de cursos de água naturais na faixa definida na licença ambiental do empreendimento. Inciso 4. As áreas no entorno das nascentes e dos olhos d'água perenes, qualquer que seja sua situação topográfica, no raio mínimo de 50 metros. Inciso 5. As encostas ou partes destas com declividade superior a 45 graus, equivalente a 100% na linha de maior declive. Inciso 6. As restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadores de mangues. Inciso 7. Os manguezais, em toda a sua extensão. Inciso 8. As bordas dos tabuleiros ou chapadas até a linha de ruptura do relevo, em faixa nunca inferior a 100 metros em projeções horizontais. Inciso 9. No topo de morros, montes, montanhas e serras, com altura mínima de 100 metros e inclinação média maior que 25 graus, as áreas delimitadas a partir da curva de nível correspondente a 2/3 da altura mínima da elevação, sempre em relação à base, sendo esta última definida pelo plano horizontal, determinado por planície ou espelho d'água adjacente, ou nos relevos ondulados, pela cota do ponto de sela mais próximo da elevação. Inciso 10. As áreas em altitude superior a 1.800 metros, qualquer que seja a vegetação. Inciso 11. Em veredas, a faixa marginal, em projeção horizontal, com largura mínima de 50 metros, a partir do espaço permanentemente brejoso e encharcado. Parágrafo 1º. Não será exigida área de preservação permanente no entorno de reservatórios artificiais de água que não decorram de barramento ou represamento de cursos de água naturais. Parágrafo 4º. Nas acumulações naturais ou artificiais de água com superfície inferior a 1 hectare, fica dispensada a reserva da faixa de proteção prevista nos incisos 2 e 3 do caput, vedada nova supressão de áreas de vegetação nativa, salvo autorização do órgão ambiental competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente SISNAMA. Parágrafo 5º. É admitido para a pequena propriedade ou posse rural familiar, de que trata o inciso 5 do artigo 3º desta lei, o plantio de culturas temporárias e sazonais, de vazante de ciclo curto na faixa de terra que fica exposta no período de vazante dos rios ou lagos, desde que não implique supressão de novas áreas de vegetação nativa, seja conservada a qualidade da água e do solo, seja protegida a fauna silvestre. Parágrafo 6º.
Nos imóveis rurais, com até 15 módulos fiscais, é admitida, nas áreas que tratam os incisos 1 e 2 do caput deste artigo, a prática de aquicultura e a infraestrutura física diretamente a ela associada, desde que, inciso 1, sejam adotadas práticas sustentáveis de manejo do solo e água e de recursos hídricos, garantindo sua qualidade e quantidade, de acordo com as normas dos Conselhos Estaduais do Meio Ambiente. Inciso 2, esteja de acordo com os respectivos planos de bacia ou planos de gestão de recursos hídricos. Inciso 3, seja realizado o licenciamento pelo órgão ambiental competente. Inciso 4, o imóvel esteja inscrito no Cadastro Ambiental Rural. Inciso 5, não implique em novas supressões de vegetação nativa. Artigo 5º. Na implantação de reservatório de água artificial destinada à geração de energia ou abastecimento público, é obrigatória a aquisição, desapropriação ou instituição de servidão administrativa pelo empreendedor das áreas de preservação ambiental permanente criadas em seu entorno, conforme estabelecido no licenciamento ambiental, observando-se a faixa mínima de 30 metros e máxima de 100 metros em área rural, e a faixa mínima de 15 metros a máxima de 30 metros em área urbana. Parágrafo 1º. Na implantação de reservatórios de água artificiais de que trata o caput, o empreendedor, no âmbito do licenciamento ambiental, elaborará plano ambiental de conservação e uso do entorno do reservatório, em conformidade com o termo de referência expedido pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente, SISNAMA, não podendo o uso exceder a 10% do total da área de preservação permanente. Parágrafo 2º. O Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno de Reservatório Artificial para empreendimentos licitados a partir da vigência desta lei deverá ser apresentado ao órgão ambiental concomitantemente com o Plano Básico Ambiental e aprovado até o início da operação do empreendimento, não constituindo a sua ausência impedimento para a expedição da licença de instalação. Artigo 6º. Consideram-se ainda de preservação permanente quando declaradas de interesse social por ato do chefe do Poder Executivo as áreas cobertas com florestas ou outras formas de vegetação destinadas a uma ou mais das seguintes finalidades. Inciso 1. Conter a erosão do solo e mitigar riscos de enchentes e deslizamentos de terra e de rocha. 2. Proteger as restingas ou veredas. 3. Proteger várzeas. 4. Abrigar exemplares da fauna ou da flora ameaçados de extinção. 5. Proteger sítios de excepcional beleza ou de valor científico-cultural ou histórico. 6. Formar faixas de proteção ao longo de rodovias e ferrovias. 7. Assegurar condições de bem-estar público. 8. Auxiliar a defesa do território nacional a critério de autoridades militares. 9. Proteger áreas úmidas, especialmente as de importância internacional. Seção 2. Do regime de proteção das áreas de preservação permanente. Artigo 7º. A vegetação situada em área de preservação permanente deverá ser mantida pelo proprietário da área, possuidor ou ocupante a qualquer título, pessoa física ou jurídica de direito público ou privado. Parágrafo 1º. Tendo ocorrido supressão de vegetação situada em área de preservação permanente, o proprietário da área, possuidor ou ocupante a qualquer título, é obrigado a promover a recomposição da vegetação, ressalvados os usos autorizados previstos nesta lei. Parágrafo 2º. A obrigação prevista no parágrafo 1º tem natureza real e é transmitida ao sucessor no caso de transferência de domínio ou posse de imóvel rural. Parágrafo 3º. No caso de supressão não autorizada de vegetação realizada, é vedada a concessão
de novas autorizações de supressão de vegetação enquanto não cumpridas as obrigações previstas no parágrafo 1º. Artigo 8º. A intervenção ou a supressão de vegetação nativa em área de preservação permanente somente ocorrerá nas hipóteses de utilidade pública, de interesse social ou de baixo impacto ambiental prevista nesta lei. Parágrafo 1º. A supressão de vegetação nativa protetora de nascentes, dunas e restingas somente poderá ser autorizada em caso de utilidade pública. Parágrafo 2º. A intervenção ou supressão de vegetação nativa em área de preservação permanente, de que trata os incisos 6 e 7 do caput do artigo 4º, poderá ser autorizada excepcionalmente em locais onde a função ecológica do manguezal esteja comprometida, para a execução de obras habitacionais ou de urbanização, inseridas em projetos de regularização fundiária de interesse social, em áreas urbanas consolidadas ocupadas por população de baixa renda. Parágrafo 3º. É dispensada a autorização do órgão ambiental competente para a execução, em caráter de urgência, de atividades de segurança nacional e obras de interesse de defesa civil, destinadas à prevenção e mitigação de acidentes em áreas urbanas. Parágrafo 4º. Não haverá, em qualquer hipótese, direito à regularização de futuras intervenções ou supressões de vegetação nativa, além das previstas nesta lei. Artigo 9. É permitido o acesso de pessoas e animais às áreas de preservação permanente, para a obtenção de água e para a realização de atividade de baixo impacto ambiental.